Este poema, que pedimos à irmã que lesse, faz introdução à pregação do pastor esta noite, pois que o título do poema, que você ouviu ser lido e tem aí em seu boletim, é Se Eu Não Viera. E o título de nossa pregação esta noite é Se Ele Não Viera. Trazemos à nossa reflexão estes 3 textos que estão publicados no seu boletim: João 18:37, Lucas 19:10 e 1 João 3:8, a parte 2ª do versículo. Vamos ler juntos os 3 versos. João 18:37. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Lucas 19:10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E 1 de João 3:8. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Que Deus coloque essa palavra no nosso coração. A pergunta, meus irmãos e irmãs, que nós fazemos esta noite é esta: que diferença haveria no mundo se nosso Senhor Jesus Cristo não tivesse nascido? E a nossa primeira consideração pode ser tida pelos irmãos como uma introdução à mensagem, embora sejam coisas de muito grande importância, pois nós vamos considerar aqui primeiramente as diferenças que haveria na sociedade e na cultura, no mundo em que nós vivemos, se o Senhor Jesus Cristo não tivesse nascido. Com base no que, meus irmãos e irmãs, nós iríamos contar os anos? Vocês sabem em que ano nós estamos? Vocês sabem em que ano nós estamos? O ano de 2018. E eu sei também, pela mesma régua, que eu nasci no ano de 1991. Mas essa régua foi fixada pela nossa fé, e foi fixada pelo nome de Jesus, e pelo cálculo que se fez do ano em que o Senhor Jesus nasceu, estipulado como ano 0. De fato, nós vivemos um mundo em que existe uma corrente muito forte de pessoas chamadas secularistas, que querem esvaziar o mundo do seu conteúdo sagrado, e dizem que nós estamos no ano 2018 da era chamada comum. Mas eu digo aos irmãos que nós estamos no ano 2018 da era chamada cristã. Eu estava há alguns dias folheando alguns documentos da igreja e achei o termo de compra deste lote onde nós estamos aqui reunidos, e está escrito lá num título emitido pelo cartório Jaguarão, de todo tamanho: saibam todos que lerem esta escritura que no ano de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos bem de onde vem o marco. Quando o presidente da República assina um documento na cidade de Brasília, aquele documento vem com 3 datas. Não sei se os irmãos sabem disso. Ele assina, por exemplo, um decreto nomeando o dia de hoje como feriado, e assina com a data do ano de 2018, mas escreve logo em seguida: ano número 198 da independência e ano número 129 da República. Há marcos, porém inferiores. E eu fico impressionado, na verdade, com isso, porque no tempo em que Jesus Cristo nasceu, o ano que nós chamamos de 0, para os romanos era o ano 753 da fundação da cidade de Roma. Então, se esse calendário vigisse, nós não estaríamos em 2018, mas em 2771. Você se sentiu um pouco mais velho com essa fala minha? O calendário chinês diz que nós estamos no ano 4713. O calendário judaico que nós estamos no ano 5776. E o calendário islâmico que nós estamos no ano 1437. Mas o que chama a minha atenção, por um segundo nessa consideração, é que nenhuma data, nem a fundação de uma cidade, nem o estabelecimento de um país, nem a data mais festiva de uma nação consegue suplantar a data principal, a referência principal da nossa sociedade, o nascimento de Jesus Cristo.
Esta é uma marca que César não deixou, e nem Napoleão, que Hitler não conseguiu implantar no mundo, nem ditador mau que fosse, ou regente bom que fosse, conseguiu implantar a sua data na história, mas Jesus Cristo o fez. Que seria então das artes? Considere isso comigo só um segundo. Nós ouvimos antes desta pregação uma das músicas mais imortais da história humana, de João Sebastião Bach, Jesus, a Alegria dos Homens. Eu não sabia escrever quando ouvi essa música pela primeira vez, e acho que você também. É famosa, é imortal, mas o seu tema, qual é o seu tema? Jesus, a alegria dos homens. Ele as dores alivia e minha alma satisfaz. A beleza não é beleza por si só, e nem Bach tocava somente por tocar. Havia um tema como motivação maior, subjacente, ali presente como motor da arte. A obra do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. A próxima vez que você for à cidade de Roma, vendo aquelas grandes obras de Michelangelo Buonarroti, aquelas grandes esculturas que tentam retratar Jesus Cristo, aquelas grandes pinturas das cenas do Evangelho, pergunte a si mesmo o que seria daquilo se Cristo não tivesse vindo ao mundo. E nós percebemos que num termo assim muito primário, nós podemos perceber que o mundo seria muito mais vazio e muito mais raso, teria sido roubado de um grande tema, teria sido roubado de uma grande referência se Cristo não tivesse vindo ao mundo. Algo que, eu digo novamente, os séculos não podem apagar. Se Cristo não tivesse vindo ao mundo, faltaria ao mundo a referência principal de ética, de moral e de amor. Li com muita tristeza esta semana uma notícia de que na Islândia, pequeno país do norte da Europa, entre a Europa e a Groenlândia, um país pequeno, no qual o aborto foi legalizado há alguns anos, 100% dos fetos diagnosticados como portadores da síndrome de Down são abortados, nenhum sobrevive. Este é o mundo em que se diz que vivemos o progresso, mas não vivemos. Vivemos o ódio mascarado, a intolerância camuflada. Não fosse Jesus Cristo como aquele que deu valor aos pobres, às mulheres, às crianças, aos doentes, não fosse Jesus Cristo, a maldade seria irrestrita e a perversidade seria chamada de bem e de certo no mundo em que nós vivemos. Os historiólogos dizem que a nossa sociedade foi construída sobre 3 fundamentos: o direito romano, a filosofia grega e a ética cristã. Eu não vejo o direito romano nem a filosofia grega pronunciarem máximas tão grandiosas quanto aquelas que Jesus Cristo, nosso Senhor, pronunciou no Sermão da Montanha, quando Ele colocou valor ao amor, à humildade, à piedade, à generosidade. Nenhum mestre ensinou aquilo que Jesus ensinou. O mundo seria um mundo confuso, vazio, cheio de ódio e de perversão, se não fosse Jesus de Nazaré. Isso socialmente. Pense comigo, em segundo lugar, como seria o mundo religiosamente não tivesse Jesus Cristo vindo ao mundo. E eu confesso aos irmãos que pensar nisso espantou o meu coração, porque nós teríamos somente 2 opções do mundo. Não pense que seriam mais. Nós teríamos 2 opções do mundo: o judaísmo e toda forma de paganismo idólatra. Essa com muita variação, eu admito,
mas somente duas opções essenciais. É triste para o nosso coração que a melhor esperança do mundo seria o judaísmo. Por que triste? Porque o judaísmo é uma camisa de força, de rituais e de regras, de restrições, de preceitos, de rabinos e de lendas, multiplicado pelo fator de que os judeus, nem no tempo do Antigo Testamento, se importavam com a salvação dos povos não judeus. Sendo o Brasil um país miscigenado como é, acredito que muitos dos irmãos como eu têm em algum lugar da sua árvore genealógica um judeu. Eu tenho um muitíssimo distante, que veio para o Brasil há mais de 150 anos, fugindo da perseguição no país onde vivia. Mas de que isso me valeria? Muitíssimo pouco. Muitíssimo pouco. Não fosse Jesus Cristo, qual seria a sua religião? Alguma idolatria, sem dúvida. Alguma idolatria em trevas. Alguma idolatria impura, emoldurando a nossa condição de perdição espiritual. Por isso o texto que nós lemos: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não fosse Jesus Cristo ter vindo ao mundo, eu e você estaríamos fazendo rituais místicos, macabros, tristes, de sangue e de lágrimas e de dor, tentando de alguma forma comprar paz, sem achar paz nenhuma. E isso eu digo de novo, é ainda muito mais triste, sabendo que a única esperança que existiria no mundo seria o judaísmo. Não fosse Jesus de Belém, este seria um mundo ignorante de Deus e escuro. Em terceiro lugar, eu quero considerar o que seria este mundo espiritualmente, se não fosse Jesus Cristo ter vindo nos salvar. Há distinção entre espiritualmente e religiosamente, e você sabe que são duas coisas diferentes. A religiosidade é uma coisa, a espiritualidade é outra, e a relação do grande Deus Altíssimo com cada um de nós não é pela via da religião, mas pela via da espiritualidade. O que seria de nós, irmãos e irmãs queridos, se não fosse Jesus? Paulo nos diz o que seria de nós se não fosse Jesus. O texto que eu lerei com os irmãos agora diz respeito à ressurreição, mas as suas verdades podem muito bem se aplicar ao Natal. Afinal de contas, o Natal precede a Páscoa e o nascimento precede a ressurreição. Consulte comigo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Verso 14. Se Cristo não ressuscitou, você permite somente para fins desta pregação eu ler este texto dizendo Cristo nasceu? Se Cristo não nasceu, é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Se Cristo não tivesse nascido, não haveria fé genuína em nossos corações. Se Cristo não tivesse nascido, nós estaríamos separados eternamente de Deus, debaixo do peso dos nossos próprios pecados, indo com toda a verdade e justiça do céu para o inferno. Nós estaríamos, meus irmãos e irmãs, perdidos, condenados, mortos e separados de Deus. Se Cristo não tivesse nascido, verso 17, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, porque a mensagem natalina é a de esperança de uma vida que Deus pode dar um jeito nela. Nós todos convivemos com nossas próprias limitações, mas glória a Deus,
não permanecemos nos nossos pecados. Ele já nos tirou do peso do pecado, da culpa do pecado, e conduz nossas vidas rumo à santificação. Nós não estamos estacionados nos pecados, Deus nos leva adiante. Mas se Cristo não tivesse vindo ao mundo, nós estaríamos permanentemente, lamentavelmente, em nossos pecados. Se Cristo não nasceu, somos os mais miseráveis de todos os homens. No verso 18 ele diz: estaríamos perdidos. Continua a ler o verso 20, na mesma tonalidade, como notícia de alegria para o nosso coração. Mas de fato Cristo ressuscitou, e hoje eu leio assim: mas de fato Cristo nasceu. Ele disse: para isso eu nasci. Pilatos perguntou: tu és rei? E ele disse: para isso eu nasci. Para isto vim ao mundo, para ser rei de um reino de fiéis convertidos, de santos salvos pelo poder de Deus, cujas vidas estarão debaixo do comando do Salvador. Para isso ele nasceu, para isso ele veio, para ser o nosso rei. Ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, a nós que perdidos estávamos. Ele disse, João escreveu: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Ele as desfez. Se não tivesse vindo, nós estaríamos totalmente cercados pelos engodos e enganos e mentiras e astúcias de Satanás. Mas as obras de Satanás, Cristo já desfez. E eu quero dizer aos irmãos, de forma simples essa noite, que de tudo que se canta, de todos os hinos, de todos os cultos, de todas as apresentações de Natal, eu não sei dizer quantas igrejas evangélicas há em Belo Horizonte, suporei que umas 400 ou 500, talvez muito mais do que isso. Tirei por baixo, pois só batistas da Convenção Batista Mineira e Brasileira são 135. Suporei certamente muito mais de 500. Mas nós temos certeza que todas elas hoje, ou todas elas nesta semana e neste tempo, estão fazendo algo para mencionar e para honrar o nascimento do Senhor Jesus. De tudo isso, irmãos, a história termina numa coisa muito simples. O musical grande, festivo, cheio de instrumentos e de vozes. E o simples, com nem tantos instrumentos e nem tantas vozes, terminam no mesmo lugar. Olham para a mesma coisa. Olham para um estábulo. Olham para uma manjedoura, onde uma família desabrigada, pobre, deu começo, pela mão de Deus, a um novo tempo, não somente na história mundial, mas na vida de cada um de nós em Jesus. Uma das músicas de Natal mais antigas, que ainda não recebeu em português uma tradução que lhe faça justiça, mas que foi escrita em inglês do século XVI, tem uma letra que eu tentarei expor aos irmãos de forma simples esta noite, dizendo assim: Deus lhes dá descanso e alegria, ó senhores, que nada mais vos cause horror. Lembrem-se que Cristo, nosso Salvador, nasceu no dia de Natal, para salvar a todos nós do poder de Satanás, quando estávamos nós como ovelhas desviadas. O refrão da música diz: ó, que novas, que notícias de conforto e de alegria, que notícias de conforto e de alegria. Ele diz mais adiante que o anjo apareceu aos pastores
E 2000 anos depois, nós continuamos lembrando disso. Pastores pobres, negligenciados do seu próprio tempo, foram visitados pela corte celestial e foram os primeiros do mundo a ouvir a notícia. O anjo disse a eles: não temais. Nós não sabemos isso de memória? Eis que vos trago novas de grande alegria. É que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em faixas. História imortal que carrega esta mensagem: não temais, o Salvador já nasceu. Não temos medo, porque Cristo nasceu. Temos paz e esperança, porque Cristo nasceu. Quando eles foram a Belém, onde estava o nosso querido Salvador, acharam-no deitado numa manjedoura, cercado de bois e de ovelhas. Viram Maria, sua mãe, diz esse texto, ajoelhada à beira da manjedoura, fazendo orações a Nosso Senhor. Oh, que notícias de conforto e de alegria! Conforto e alegria. E agora, ao Senhor cantai louvores, todos vós que estáis neste lugar, e com verdadeiro amor e irmandade, abraçai uns aos outros. Esta santa festa do Natal sobrepuja todas as outras festas. Ó notícias de conforto e de alegria, conforto e alegria. Sabe o que eu entendi, irmãos? Se Ele não vier, não haveria conforto, nem alegria, nem paz, nem esperança, nem luz, nem vida. Mas porque Ele veio, tudo isso nós temos. Porque nós nele cremos, tudo isso nós temos. Bendito seja o nome do Senhor. Coloque-se em pé e vamos cantar. Veio a este mundo, se Ele não viera, mas veio a este mundo o Senhor Jesus. Glória, glória, demos ao Salvador.